custe o que custar. Derrama nosso sangue pela santa liberdade. Derrama nosso sangue pela santa liberdade. Partido Frelimo, oie! Segunda sessão ordinária do Comitê Central. Oie! Podemos sentar, camaradas. Camarada Roque Silva, secretário-geral do Partido Frelimo. Camaradas membros da Comissão Política do Partido Frelimo. Camarada Joaquim Alberto Chissano, presidente honorário da Frelimo. Camarada Armando Emílio Guebuza, presidente honorário da Frelimo. Camaradas membros do secretariado do Comitê Central. Camaradas membros do Comitê Central. Caros convidados, caras e caros camaradas. A meio desta sessão, o Comitê Central foi colhido pela triste notícia de partida eterna do camarada Pascoal Manuel Mucumbi, membro fundador da Frelimo, antigo primeiro-ministro da República de Moçambique, este nascido a 10 de abril de 1941, em Nharime, província de Inhambane. O camarada Pascoal Mucumbi, desde jovem, destacou-se pelos seus ideais nacionalistas como líder do movimento estudantil na então cidade de Lourenço Marques. O camarada Mucumbi teve uma contribuição ativa na fundação da Frelimo em 1962, tendo sido eleito em 1963 membro do Comitê Central e chefe do Departamento de Informação e Propaganda. Dadas as suas qualidades excepcionais de liderança, o camarada Pascoal Mucumbi foi eleito membro da Comissão Política do nosso partido e recebeu várias condecorações nacionais e internacionais, com destaque para a Ordem Eduardo Mondlane do primeiro grau. Desempenhou várias funções, com destaque para as de primeiro-ministro, como disse, do governo, ministro de Negócios Estrangeiros, ministro de Saúde, para além de comissário da parceria sobre ensaios clínicos entre países europeus e os países em vias de desenvolvimento, com sede na Holanda. A perda do camarada Pascoal Mucumbi representa uma grande perda, não só para a família Frelimo, mas para a nação moçambicana, cuja construção ele deu a sua inestimável contribuição. Camaradas, os acidentes de viação continuam a ser um verdadeiro drama público, com consequências sociais e econômicas devastadoras. Na manhã de hoje, na zona de Siluvo, distrito de Nhamatanda, província de Sofala, uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros vulgo Chapacém, de marca Toyota Ayas, que fazia trajeto em Chope Beira, transportando 19 passageiros, sendo 16 adultos e 3 crianças, embateu frontalmente num caminhão Freightliner carregado de cimento que seguia em sentido contrário. No acidente, resultou a morte de 17
dos 19 ocupantes do semicoletivo, sendo 14 adultos e as 3 crianças que viajavam, e ferimentos graves em 2. Da avaliação preliminar feita no local, constatou-se como causa do acidente excesso de velocidade e problemas mecânicos causados pelo rebentamento de um pneu. Em memória do camarada Pascoal Mucumbi e das vítimas do acidente de viação, peço mais uma vez que observemos 1 minuto de silêncio. Obrigado. Já saiu o comunicado do Conselho de Ministros sobre a decisão tomada em relação ao que vai acontecer para o caso do nosso antigo primeiro-ministro, e já é público, e mais desenvolvimento sobre o programa será comunicado oportunamente, porque os contatos prosseguem junto da família. Camaradas, chegamos ao fim dos trabalhos da segunda sessão ordinária do Comitê Central, que vem decorrendo desde ontem. Estamos satisfeitos por termos cumprido integralmente a nossa agenda de trabalho desta sessão. Mesmo sendo a primeira sessão de trabalho, provamos nestes 2 dias que a Frelimo inicia o novo ciclo do 12º Congresso, muito mais unida, forte e preparada para vencer de forma esclarecedora os próximos pleitos eleitorais. Por isso, quero usar este momento para felicitar os camaradas membros e convidados pela abertura, franqueza e profundidade na análise dos pontos da agenda, o que emprestou a qualidade dos debates e fez desta sessão um momento de reforço da democracia interna do nosso partido. Com base em evidências do Moçambique real, o Comitê Central concluiu que, apesar de adversidades climáticas e decorrentes ao terrorismo, o nosso país vive um momento de estabilidade política e de crescimento econômico graças ao empenho dos atores públicos, privados, das comunidades locais e das suas lideranças. Esta apreciação é evidenciada pelos indicadores de desempenho dos setores econômicos e sociais ao longo do período em que o crescimento do produto interno bruto situou-se acima de 4%, demonstrando um país em franca recuperação após a pandemia. A nível social, regozijamo-nos pelo fato de, durante o período, os moçambicanos, de um modo geral, terem demonstrado mais uma vez uma postura de cidadania e patriotismo. Caros camaradas, durante a sessão reafirmamos o nosso compromisso para com a paz, estabilidade e reconciliação nacional como condição para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Reafirmamos a nossa determinação na conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração por forma a consolidar a estabilidade política, a paz definitiva, a reconciliação nacional e uma sociedade democrática. Na semana finda, o nosso governo aprovou o decreto que atribuiu o direito à pensão de reforma aos beneficiários do DDR, o que representa o nosso compromisso inabalável para com a paz e reconciliação nacional à luz do Acordo de Maputo. Continuaremos a trabalhar com a liderança da Renamo para o desfecho do processo do DDR. É do nosso interesse assegurar o retorno dos desmobilizados ao convívio familiar de forma sustentável e que nas suas comunidades
não encontrem motivos para voltar ao caminho das armas. Caros camaradas, o terrorismo em alguns distritos da província de Cabo Delgado continua a constituir uma das principais ameaças à paz e segurança do nosso país. Nesta sessão, reconhecemos os progressos que estamos a alcançar no combate ao terrorismo, traduzidos na redução significativa da incidência dos ataques terroristas que encorajam o retorno gradual das populações deslocadas às zonas de origem. É nesta perspectiva que, no quadro da presidência de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, agendamos debates de alto nível sobre a cooperação multilateral no combate contra o terrorismo, bem como sobre a agenda da União Africana sobre o calar das armas. Ao agendarmos o tema do terrorismo, pretendemos partilhar a experiência de Moçambique neste combate e atrair o apoio da comunidade internacional que o país precisa, sobretudo na reconstrução da província de Cabo Delgado. Neste contexto, os órgãos do nosso partido devem manter a tarefa de sensibilização das comunidades e a educação da juventude para não aderirem às fileiras dos grupos terroristas, encorajando e encaminhando as forças de defesa e segurança e seus aliados no combate sem tréguas contra o terrorismo. Nesta sessão, recolhemos as sensibilidades valiosas sobre a viabilidade ou não da realização de eleições distritais em 2024. É um debate que irá continuar a nível interno do partido e dinamizaremos os debates a nível da sociedade. O pedido da bancada da Frelimo de revisão das leis 2 e 3/2019, de 39 de maio, deve ser entendido como forma de criar mais espaço para o debate antes de marcação da data das eleições de 2024. A decisão que será tomada sobre eleições deve estar baseada na racionalidade estrutural, funcional e de sustentabilidade econômica financeira e também deve estar ao encontro da satisfação dos interesses dos moçambicanos nas zonas rurais, suburbanas e urbanas. E, acima de tudo, queremos uma decisão que assente no amplo consenso da sociedade, pois se trata de uma matéria que transcende os interesses dos partidos políticos. Camaradas membros do Comitê Central, nesta segunda sessão ordinária, do Comitê Central, fizemos uma análise profunda do desempenho da nossa governação municipal, em preparação das 6ª eleições autárquicas, aprazadas para 11 de outubro de 2023. Concluímos com satisfação que, ao longo do mandato, as 44 autarquias sob gestão da Frelimo registraram um crescimento notável no que tange ao cumprimento dos manifestos. Apesar das adversidades que condicionaram a disponibilidade de recursos, o empenho das nossas bancadas, dos nossos edis e outros quadros da gestão municipal permitiu que lográssemos resultados satisfatórios, demonstrando aos munícipes que, quando a Frelimo promete, cumpre. Contudo, exortamos aos órgãos municipais para que, no período restante do mandato, redobrem esforços para a contínua melhoria das condições de bem-estar dos munícipes. Camaradas membros do Comitê Central, saudamos o trabalho que tem sido realizado pelos comitês de verificação aos diferentes níveis, visando reforçar o cumprimento das normas e regulamentos do partido, tanto pelos órgãos e membros. O relator do Comitê de Verificação permitiu concluir que este órgão tem estado a trabalhar, observando os métodos da Frelimo, privilegiando a unidade crítica unidade, métodos preventivos através de aconselhamento, a democracia interna, tendo sempre presente a defesa
dos mais altos interesses da Frelimo e dos moçambicanos. O regulamento revisto que hoje aprovamos e a eleição dos membros do Comitê de Verificação através do voto devem tornar este órgão cada vez mais abrangente, eficaz, eficiente e forte. Camaradas membros do Comitê Central, aprovado que foram o Plano Quinquenal do Partido 2022-2027 e o Plano Anual do Partido para 2023, estão criadas as condições para uma ação mais estruturada dos órgãos do partido, do topo à base. Todos nós, membros do Comitê Central, devemos trabalhar de modo a assegurar a operacionalização e monitoria destes instrumentos programáticos até ao nível dos órgãos da base. O desafio da sustentabilidade financeira deverá ser assumido como uma das principais prioridades do partido, o que exigirá de cada órgão iniciativa e criatividade, capitalizando as potencialidades e oportunidades que o país oferece na nossa qualidade de uma organização parte da sociedade moçambicana. A mobilização de recursos deve ser feita através de uma gestão orientada aos resultados, integridade, transparência e isenção de corrupção. Esta sessão reafirmou a necessidade de aprimorarmos a estratégia de comunicação e marketing político face à ampla campanha de desinformação ao nível das redes sociais e em outros fóruns. De forma inequívoca, o Comitê Central, nesta sessão, definiu como prioridade do momento a preparação e organização da vitória da Frelimo nas 6ª eleições autárquicas. Por isso, ao sairmos daqui, cada membro do Comitê Central deverá participar ativamente na identificação e execução de ações concretas que permitam alcançar o objetivo estratégico de vencer as eleições autárquicas nos 65 municípios do país. Cabe-nos a missão de implementar as importantes orientações do Comitê Central nos termos das resoluções em que algumas áreas mereceram grande debate. É o caso, digo implementar, mas é preciso explicar, é o caso maior socialização e explicação dos objetivos e desafios no processo de implementação da tabela salarial única, implementação do pacote de medidas de aceleração econômica e mitigação do custo de vida, conclusão do DDR, combate cerrado contra o terrorismo, reconstrução de infraestruturas destruídas pelos desastres naturais e atos de terrorismo. Em síntese, devemos intensificar o trabalho político e o cumprimento do programa do governo para que a Frelimo mantenha a sua posição de liderar o país com sucesso. Antes de concluir, gostaria de saudar os camaradas Alsácia Chochoma e Tomé Picasso Sartinha, Alsácia Chochoma Sartinha e Tomé Picasso, pela sua eleição a membros do secretariado do Comitê Central do Partido. A vossa eleição baseou-se na confiança, idoneidade e no reconhecimento da vossa capacidade de agregarem valor à equipa de gestão do aparelho do partido. A percentagem acima de 90% diz tudo. Saudamos igualmente aos camaradas Mateus Oscar Quida, Telmina Pereira, Délio Marques da Cruz, Afinar, Pedro Augusto Inglês e Otília Domingos Firmino, eleitos para integrar o Comitê de Verificação, na certeza de que irão se empenhar para tornar a ação deste órgão cada vez mais abrangente, eficaz e eficiente. Nós vimos, não passa muito tempo desde que esse órgão foi criado, mas durante essa sessão apresentou o produto de alta qualidade. Por isso, a vossa integração significa que vai disparar a qualidade, e essa que é a expectativa nossa. Termino reiterando as nossas saudações a todos os membros do Comitê Central e convidados pela ativa participação nesta sessão, tanto na plenária como nos momentos das sessões restritas.
fazemos votos de um bom regresso e que encontre as famílias em perfeitas condições de saúde. Aos nossos compatriotas que professam a religião muçulmana, mais uma vez, reiteramos votos de um Ramadão Mubarak e que neste mês sagrado cultivem a paz, a concórdia e a harmonia social. Um reconhecimento particular vai para o secretariado do Comitê Central, bem dirigido pelo seu secretário-geral, camarada Roque Silva Samuel, e todos que de forma direta e indireta contribuíram para o sucesso dos nossos trabalhos. Agradecimento especial vai para os nossos presidentes honorários, que constituem guardiões dos ideais da Frelimo, que durante 2 dias acompanharam-nos, estabelecendo um ambiente de estabilidade e confiança. Camaradas, basta sair daqui e já começou o trabalho. Cada um veio de onde veio e já continuar a correr já. Queremos ver aquele movimento que os nossos inimigos não gostam de ver, a Frelimo, a ferver. Já as brigadas foram lá, lançaram os gabinetes. Não há mais nada e nem há desculpa. Vamos encher o país levando a mensagem da vitória para a Frelimo. Com estas palavras, é com elevada honra que declaro encerrada a segunda sessão ordinária do Comitê Central.